Fala pessoal, Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com o prefeito, sempre prefeito Pedro. Vamos conversar um pouquinho sobre participação social de forma geral. Fiquem atentos aí para escutar o nosso bate-papo. Valeu! Me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Fala pessoal, Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com o sempre prefeito Pedro. Vamos falar um pouquinho sobre participação social de forma geral e falar um pouquinho das crianças que são o nosso futuro. Pedro, obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço aí, Fabiano. Conta um pouquinho de você, quem é o Pedro, fala um pouquinho para as pessoas que, vamos ajudar aí a apresentar você um pouquinho mais. Vamos lá, sou Pedro Gouveia, fui secretário de Turismo, Cultura na cidade de São Vicente, fui vereador 2 vezes, presidente da Câmara e fui prefeito também. Tive a honra de ser prefeito da primeira cidade do Brasil, da cidade que me acolheu desde os 2 anos de idade. A cidade que amo, a cidade que tenho maior orgulho de falar para todo mundo dessa honra que compartilhei com a sociedade vicentina de ser prefeito de São Vicente. Bacana. Pedro, você que também já foi presidente da associação, de organizações. Verdade. Qual é a importância da participação das pessoas na sociedade civil organizada? Seja ela um sindicato, uma associação, um conselho. Qual a importância da participação das pessoas? Eu sempre fui super, disposto a colaborar com as associações, com o terceiro setor, para que a gente possa de verdade dar voz. Quando você se organiza dentro da sociedade e você cria um mecanismo de dar voz àquele grupo de pessoas, isso fortalece as lutas, fortalece essas batalhas e a gente consegue alcançar muito mais aquilo que a gente se propõe a fazer do que individualmente. Então, sou super fã e adepto de que a sociedade cada vez mais participe dessas frentes, que a sociedade cada vez mais ela esteja inserida, mergulhada, dentro dessas associações. Não importa o que você falou, isso pode ser dentro de um sindicato, dentro de uma igreja, dentro de um conselho, de uma forma organizada, onde você consegue levar os seus pleitos, onde você consegue dar mais voz àquela sua luta, àquela sua ideia. Bacana. Pedro, indo mais a fundo agora, você que já teve a oportunidade de escolher e ser escolhido, qual é a importância de nós escolhermos os nossos representantes, nós participarmos da escolha? É fundamental, Fabiano? Eu digo que cada vez que você tem a oportunidade de escolher, você consegue dar mais a sua voz, as suas ideias àquelas pessoas que são escolhidas. Porque se você não participa, como você vai depois reclamar? Como depois você vai tentar colaborar de alguma maneira? Então, quando você se coloca fora desses processos de escolha, você muitas vezes não tem a legitimidade para cobrar essas pessoas. Então, é muito importante cada vez mais a gente participe, cada vez mais a gente coloque as nossas ideias, mesmo que seja através de outras pessoas, escolhendo outras pessoas. Então, é fundamental que a sociedade cada vez mais tenha essa consciência de participação. Bacana. Pedro, agora do outro lado, qual é o impacto de nós não participarmos da escolha, de nós não escolhermos os nossos representantes? É o inverso. Você perde a legitimidade total de fazer depois as suas reclamações. Você pode até reclamar. Agora você vai reclamar sem legitimidade. Porque se você escolheu, mesmo que você tenha ido lá para votar, não tenha entrado, mas você participou de um processo democrático onde outras pessoas foram escolhidas. Então, isso te dá essa credibilidade para você ir lá fazer as suas lutas, as suas cobranças. Então, quando a pessoa não participa, ela perde a autonomia de fazer essas cobranças. Eu considero que as pessoas elas precisam ter e fazer essa reflexão, porque é fundamental de que é importante cada vez mais ela participar. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, até pela decepção que tem com a política, que tem por determinados segmentos, e aí a pessoa fala, não quero mais participar. Seja de uma reunião de condomínio. Se a pessoa ela não participa, depois as pessoas escolhem por ela. As pessoas decidem por ela. Então, a participação ela é fundamental para que as pessoas possam colocar as suas ideias ali, mesmo que seja através de outras pessoas.
É o exemplo que eu gosto de citar, né? A gente vai reclamar do síndico sem participar da reunião, né? Então você não estava na reunião, enfim, e aí você, não, o síndico é ruim, mas você foi na reunião, não. Então, não sabe nem as opções que tinha. Você não tem a menor noção daquilo que está acontecendo, mas você quer reclamar. Agora, se você participa, você vai reclamar com conhecimento, você vai reclamar de uma forma que você tem aquela autoridade também para falar, poxa, olha, eu falei lá, hein, que a minha decisão, ela pode ter sido vencida pela maioria, mas ela era melhor. Agora, se você nem dá a tua opinião, se você nem participa, como é que você vai fazer essa cobrança depois? Então, a gente precisa refletir, a gente precisa cada vez mais fazer com que a sociedade esteja inserida nas discussões, sejam elas nas áreas que forem, não é? Porque quando você participa, a exemplo dos conselhos, você consegue fazer com que seja o conselho da saúde, seja o conselho da criança, seja o que for, você consegue fazer com que aquelas ideias que estão sendo discutidas para o futuro da tua cidade, do teu estado, do teu país, você esteja por dentro, discutindo e dando a sua opinião. Bacana. Pedro, entrando agora um pouquinho numa eleição, que ela não é obrigatória, ela é eletiva, voluntária, enfim, que é a eleição do Conselho Tutelar, uma função tão importante, né, que cuida do nosso futuro, que zela e blinda as crianças. Pelo menos em Santos ela é uma eleição, né, de menor potencial, você junta 3 ou 4 escolas, todo o processo é um processo diferente, você apresenta a documentação, tem a prova escrita, tem a prova oral, né, agora vai ter um teste psicológico. Em Santos você escolhe 3 candidatos. Qual o seu ponto de vista, uma eleição tão importante como a do Conselho ser uma eleição eletiva, voluntária, onde a pessoa vota se ela quiser? Olha, Fabiano, eu gostaria de começar essa reflexão para te dar essa resposta aqui, devolvendo uma pergunta para as pessoas que estão nos assistindo aqui. A importância das crianças hoje na nossa sociedade. Todo mundo fala tanto da importância das nossas crianças, dos nossos adolescentes, em oferecer oportunidades, em oferecer um futuro com dignidade, onde a gente possa tirar essa molecada da rua, oferecendo alguma atividade, seja ela esportiva, cultural, educacional, não importa. Mas o acolhimento dessa molecada toda, das crianças, dos adolescentes, é a minha pergunta para as pessoas. É importante? Se é importante, a gente vê o tamanho da importância que um conselho tutelar tem. Então, quando a gente coloca uma eleição facultativa, a gente, mesmo que sabendo que é facultativa, a gente deveria, de em massa, ir participar para poder fazer as melhores escolhas para que a gente pudesse trazer essa resposta que eu estou falando aqui, que é a resposta de acolher, de abraçar, de estender a mão, de oferecer oportunidades para as crianças e adolescentes da nossa sociedade. Então, o Conselho Tutelar, eu tive agora, recentemente, uma experiência muito bacana com um grupo de pessoas em São Paulo que participam lá e organizam os Conselhos Tutelares do Estado, o professor Marcelo até, nas eleições que nós tivemos agora para o governo do Estado, onde nos reunimos, discutimos bastante, e cada vez mais eu vejo que os conselhos estão extremamente organizados, mas a gente precisa ainda fazer com que as pessoas participem mais, para que as pessoas que de fato estão envolvidas e que pleiteiam ser conselheiros, elas alcancem o seu objetivo, porque muitas vezes a gente vê que apadrinhados, sem muitas vezes terem vínculos com a causa, acabam tendo a oportunidade de ocupar uma cadeira no conselho, e aquelas pessoas que são extremamente envolvidas, elas não conseguem fazer com que a sua voz chegue. Então, se a sociedade participar mais, vendo essas pessoas que fazem um bom trabalho, e na hora do voto elas irem lá e dar o voto para essas pessoas de confiança, a gente vai ter conselhos mais fortalecidos, conselhos mais participativos e conselhos que vão conseguir trazer esse resultado que a gente espera, que é o de acolher essa molecada que merece realmente um futuro com bastante dignidade. Bacana. Pedro, entrando agora na formação da criança, qual a importância na formação da criança ela fazer uma atividade fora de casa? Seja um judô, você que é esportista, seja um futebol, qual a importância na formação da criança uma atividade como essa? É muito importante, Fabiano. Isso não só enquanto fui prefeito, mas quando fui secretário, quando fui vereador, antes disso,
a minha vida, né, dentro da sociedade sempre foi defendendo e trabalhando para que a gente consiga colocar essa molecada em atividades, né, extracurriculares, né, atividades extra àquele espaço das escolas, para que a gente consiga fazer com que eles tenham envolvimento e conhecimento de outras atividades, para que isso crie uma formação de caráter. A gente não está colocando o menino no judô, colocando o menino na natação para ele ser um campeão olímpico, a gente não está colocando ele lá para de repente ele ser o melhor entre aqueles atletas, entre aqueles meninos, mas a gente está colocando eles em uma atividade para que ali dentro daquela condição que ele está naquele momento, ele possa criar o caráter dele de competidor, o caráter que ele vai criar de parceria junto com os atletas que estão ali com ele, de grupo. Você consegue criar uma série de coisas na formação desse menino que são importantíssimas. Então, atividades culturais, esportivas, elas acabam contribuindo muito nessa formação. E a gente tira a molecada da rua. A gente, né, sempre fala isso, a gente ouve muito sobre essa questão de tirar a molecada da rua, mas para tirar a molecada da rua a gente tem que dar oportunidade, a gente tem que oferecer atividades que venham tanto da sociedade civil como venham também do poder público, porque não é só o poder público, a gente tem muita igreja hoje que faz muito trabalho social bacana, a gente tem muita sociedade civil organizada que faz esse trabalho através de associações, então isso tudo acaba sendo muito positivo para essa molecada ter um futuro melhor. Bacana. Pedro, entrando agora um pouquinho mais fundo no tema da criança, né? Qual a importância da fé na formação da criança? Não vamos nem entrar no detalhe de qual religião e tal, né? Mas da fé especificamente, na formação da criança. A fé é o que fez com que eu tivesse uma transformação de vida. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Sempre tive a oportunidade, né, desde criancinha, com a minha mãe, né, na formação que ela me deu enquanto criança, de ter essa fé bastante fortalecida no nosso dia a dia. E foi a fé que fez eu dar as maiores voltas na minha vida, foi a fé que fez eu dar os maiores saltos na minha vida. Então, a fé é algo que, como você falou, não estamos aqui discutindo religião, se essa religião é mais legal, aquela é mais legal, se essa salva, se essa não salva. A religião, né, essa organização, né, que existe das diversas religiões e oportunidades que tem dentro da nossa sociedade brasileira, que é ampla, é de formar pessoas que tenham fé. Quando você forma pessoas que têm fé, isso muda a essência da vida das pessoas, muda a forma das pessoas enxergarem o mundo. Sem fé, você não consegue alcançar absolutamente nada, não consigo enxergar uma pessoa sem fé tendo sucesso, porque se ela não tem fé, tudo passa a depender do quê? Passa a depender dela, e quando as coisas dependem exclusivamente da gente, fica difícil. Então, quando a gente tem fé, a gente consegue enxergar além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, conseguem ver. A gente vê além dos montes, a gente vê além das montanhas. Então, a fé é algo incrível e que, de fato, consegue fazer, muitas vezes, uma pessoa ter uma mudança total de direção do caminho que ela está naquele momento. Bacana. Pedro, mudando um pouquinho do nosso tema, eu queria que você, como homem público, né, como legislador, como prefeito, como secretário, enfim, ao longo da sua vida pública, o que você participou que mais impactou você, seja negativamente, seja positivamente, mas é o que marcou você, que você queira passar um pouquinho para a gente aí dessa história. Eu acho que a gente, né, pela vida pública, eu, né, tenho uma vida pública, né, eletiva como vereador, como prefeito, mas também tive a oportunidade, como falei aqui, de ser secretário. Então, desde 96, 97, ocupando, né, cargos públicos, isso nos dá uma experiência aí de a gente poder aqui fazer comparações e dar exemplos
dos dois lados da moeda, né? Tem as questões que a gente coloca que muitas vezes trazem para a gente algum ressentimento, que são aquelas coisas que a gente sonhava em fazer ao chegar em determinado cargo e que pela burocracia, pela dificuldade, pela própria legislação existente, a gente não consegue fazer por falta de oportunidade, não por falta de vontade. Então isso traz para a gente um ressentimento, traz para a gente uma certa frustração, porque muitas vezes você acha que, poxa, se eu for prefeito eu vou conseguir mudar a cidade toda. Em 4 anos a gente não muda uma cidade toda. Agora, a parte boa de tudo isso é aquilo que você consegue realizar, é aquilo que você consegue trazer para o dia a dia das pessoas e ver vidas transformadas por conta de uma política implantada. Então isso é o que nos dá prazer, isso é o que nos motiva a todos os dias a gente acordar com vontade de fazer política, seja ocupando um cargo ou seja também sem cargo, porque a gente pode fazer política sem ocupar um cargo. Mas dentro da minha experiência com cargos eletivos, o que me dá maior satisfação é exatamente ver vidas transformadas, vidas alcançadas por uma política que você trouxe para a cidade. A exemplo, fui prefeito, a gente construiu 6 creches, 1 escola. Eu fico pensando, hoje, se não houvessem essas creches, essa escola, 2.000 unidades habitacionais que a gente entregou, se a gente não desse essas 2.000 unidades habitacionais aí para as famílias que hoje estão morando lá, aonde essas famílias estariam hoje? Então são atitudes nossas enquanto a gente governa que impactam diretamente na vida das pessoas e que nos trazem uma felicidade muito grande, uma sensação de missão cumprida muito grande. Por mais que tenha faltado alguma coisinha, a gente está fazendo. Os prontos-socorros que a gente deixou aí para a cidade de São Vicente, enfim, várias coisas, os projetos culturais, quando eu fui secretário, que a gente fez, que a gente conseguiu colocar várias pessoas, formar várias pessoas, que hoje tem pessoas que profissionalmente desenvolvem uma atividade por conta daquela sementinha lançada naquele momento na vida das pessoas. Bacana. Pedro, entrando na reta final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que acompanhou aí a gente, que escutou um pouquinho da nossa história, da sua história, né? Tema livre, fica à vontade. Vamos lá. Bacana. Primeiro agradecer você, Fabiano, um grande amigo, de me procurar aqui para poder compartilhar um pouco, né, da nossa vivência, da nossa experiência. Mas acho que a mensagem que a gente tem que deixar às pessoas é a mensagem de esperança, de sempre que os dias que estão por vir serão melhores, de que as coisas vão acontecer. A gente vive num momento muito bacana, eu vejo que é onde a sociedade tem discutido bastante a política, por mais que tenha sido bem discutido e isso tenha feito com que as pessoas colocassem muitas vezes aí algumas situações até muito enfáticas, né, ríspidas, mas isso é algo positivo para a sociedade. Então, a mensagem que eu deixo para as pessoas é que as pessoas participem mesmo, que as pessoas lutem pelos seus direitos, porque sem esperança nada faz sentido. Então é exatamente isso. E vai um pouco ao encontro daquilo que você falou. A esperança é a fé. Se a gente não tem fé, gente, então que a gente tenha fé em dias melhores e que assim a gente possa trabalhar também para poder fazer as mudanças acontecerem na nossa sociedade. E que a gente tenha muita paz. Que esse seja um ano de muita paz para todos nós, o ano de 2023, o ano de muitas realizações, que a gente consiga, cada um aí, estabelecer os seus projetos, estabelecer as suas metas e trabalhe para alcançá-las. Bacana. Pedro, obrigado. Valeu, obrigado você. Obrigado pelas palavras, pelo carinho, pela atenção. Pessoal, vamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir.